Bom dia, Tereza. Tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo Estamos ótimo. aí, na luta. E Isso que aí. luta, hein? Pois é, uma luta, mas vai valer a pena. Vai. Hoje o nosso Sempre vai. encontro é com a vereadora Tereza Berger. Eh, Ela está se recandidatando, né? Qual é o mandato que você está? Eu estou no meu quarto Quarto mandato. mandato. Tereza, a gente Isso. começa sempre com a pergunta sobre quem é o candidato. Quem é a candidata Tereza Berger? A candidata Teresa Berger é uma professora de formação que, talvez até em função do fato de ser professora, eu sempre tive uma vocação para a questão social muito grande. Então, sempre trabalhei em comunidades excluídas, fazendo tudo o que era possível, tudo que era dentro das nossas possibilidades, claro, abraçando a causa dos mais pobres, porque eu entendo que a desigualdade social neste país acaba sendo responsável por uma porção de coisas, inclusive até pelo aumento da violência. Enquanto a gente não resolver, ou enquanto não se priorizar a pobreza, a miséria, nós vamos estar cada vez numa situação pior. E, além disso, eu fui casada durante 35 anos com um grande ativista. Eu digo sempre que o Gerson possivelmente pode existir um judeu tão judeu quanto ele, mas mais impossível. Um ativista também da causa social, mas muito especialmente defensor das questões judaicas, do judaísmo, dos nossos valores, posicionamento sempre muito firme em relação ao Estado de Israel. E é o que eu faço há 35 anos. Eu tenho 15 anos, quase 16 de mandato, mas, na verdade, eu sempre estive à frente de todas as questões, todas as causas judaicas, junto com meu marido, porque sempre o acompanhei, nós éramos inseparáveis. Onde estava a Tereza, estava o Gerson, onde estava o Gerson, estava a Tereza. Então, ele me escolheu para que eu desse continuidade ao seu trabalho, em função até do meu conhecimento, tanto nas comunidades, que sempre foi a minha presença, eu sempre estive lá na ponta, quanto na comunidade judaica, e daí esse meu aprofundamento, né? E esta minha permanente defesa da nossa tradição, dos nossos valores, da nossa cultura, e sempre de forma incondicional defendendo o Estado de Israel. Certo. Você foi do partido do PSDB, né? E agora você está Sim. vindo pelo Cidadania. O que que motivou essa mudança de partido? Deixa eu te explicar. Eu sempre fui, a minha posição ideológica, ela sempre foi uma posição de centro. O PSDB, infelizmente, além da questão da corrupção, que a gente tem aí, pelo menos denúncias, não sei se comprovadas, mas denúncias gravíssimas contra os grandes caciques do partido, denúncia de corrupção. Isso começou a me afastar muito do PSDB, sim. Somado a isso, veio uma outra questão séria: a intervenção nacional na direção municipal e estadual. Eu cheguei a ser presidente do diretório municipal do PSDB. E nós temos nomes no PSDB que enaltecem a política do Rio de Janeiro, como, por exemplo, o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que está, inclusive, me apoiando aí, eu também o apoiei na candidatura dele a deputado, e assim, era um partido que inicialmente pregava a social-democracia, que é esse o meu caminho, sempre foi a minha direção, social-democracia. De repente, eu vi que o partido caminhou excessivamente para a direita. E a gente começou
a ter alguns problemas. Mas não foi... Eu respeito todos os posicionamentos. A questão é que no Rio de Janeiro houve uma invasão abrupta do governador de São Paulo, na verdade, o Dória, que é ele que comanda o PSDB hoje, o presidente é muito ligado a ele, e nós fomos, assim, houve uma intervenção no Rio, nos 2 diretórios, municipal e estadual, uma intervenção absurda, porque não tinha nenhuma razão para existir, e simplesmente eles acabaram com o partido, com o PSDB no Rio de Janeiro. Hoje não tem nenhum vereador no PSDB. Então, os deputados também estão saindo, o Luiz Paulo já saiu, tem mais uma outra deputada, possivelmente vai sair também. Então, na verdade, foi a direção ideológica, a direção do partido que me chocou muito. O Dória deixou de apoiar o Alckmin, que era do partido dele, se juntou ao Bolsonaro e, logo depois, estava se lançando candidato à presidência da República. Então, a incoerência, sabe, não faz parte do meu currículo e nem do meu perfil. Mas, Tereza, deixa eu te perguntar. Aí você falou uma coisa que eu vou te perguntar e você vai me dizer o porquê. Você, quando o prefeito Crivella entrou, né, ele se candidatou e ele venceu as eleições, você estava apoiando ele, inclusive você foi secretária de assistência social dele. E depois houve um problema que, né, você foi exonerada, e aí você hoje é uma das mais críticas em relação ao prefeito Crivella. O que houve aí, essa mudança? Olha, é uma grande pergunta. Veja bem, o meu candidato não foi o Crivella, o meu candidato foi Carlos Osório, era o candidato do meu partido. Eu trabalhei toda a campanha dele no primeiro turno, por entender que ele era um bom candidato. No segundo turno, eu fui procurada pelo Crivella, ele esteve na minha casa, num café da manhã, e me pediu apoio. Você pode olhar em todos os registros da campanha do Crivella, você não vai me encontrar fazendo campanha, mas é óbvio que havia uma... como eu já disse para você, eu sou uma vereadora, eu tenho uma ideologia de centro. Nós estávamos diante de polos opostos, digamos assim. Você tinha extrema, porque extrema não, nem achava que o Crivella fosse extrema-direita. Nós tínhamos o Crivella, que representava a direita, e nós tínhamos o Freixo, que representava a esquerda, e que, lamentavelmente, o PSOL sempre se posicionou contra o Estado de Israel. Eu, inclusive, estou processando o PSOL, porque chamou o Estado de Israel de Estado genocida, e isso eu não aceito. Não aceito. Eu fui chamada de nazi-sionista por um cacique do partido. Os nossos filiados judeus ao PSOL foram convidados a se retirar. Não sei por que não se retiraram. Então, isso, para mim, eu não aceito. Eu não aceito isso. Mas vamos em frente. Então, eu não ia votar no Freixo, embora a pessoa... Não tenho nada contra a pessoa dele, gosto muito dele. Muitas vezes na Câmara até voto muito com o PSOL vota comigo. É uma situação diferente. Tudo que for do interesse da cidade, eu vou votar favorável sempre, seja qual for o posicionamento. Se é de esquerda, se é de direita, não importa. O que importa é o interesse do cidadão e da cidade que eu vivo. Então, naquele momento, você sabe que eu havia perdido o Gerson há pouco mais de 4 ou 5 meses. Eu ainda estava numa situação assim de fragilidade muito grande. O Crivella esteve na minha casa e me disse o seguinte: Tereza, o sonho do Gerson é construir um memorial às vítimas do Holocausto, não é? Eu disse sim, senador. Ele ainda era senador. Você pode ver uma coisa, ele foi para Israel quando ganhou a eleição. Ele me convidou, mas eu não fui. Eu achei que não deveria ir.
até porque eu não queria entrar no governo. Só que, Tereza, você vai... Ele não me pediu apoio, ele me disse o seguinte: eu só quero que você participe do meu governo e eu vou construir um memorial em homenagem às vítimas do Holocausto. Para mim, era um sonho do meu marido, que eu me sentia, e meu também, e que eu me sentia na obrigação de realizar se havia aquela oportunidade. Caramba, aceitei de braços abertos, mas disse a ele: senador, vamos aguardar o segundo turno. Isso foi no início do segundo turno, quando ele passou para o segundo turno. Vamos aguardar o resultado do segundo turno. Se o senhor se eleger, depois essa questão de participar do governo, a gente vê lá adiante. Eu só queria que o senhor assumisse esse compromisso de construir um memorial. E ele assumiu. E aí eu te confesso que eu não tinha muita vontade de assumir a secretaria, embora eu falo isso assim publicamente. Eu até achava que o Crivella ia fazer uma boa gestão. Na minha cabeça, passava a ideia que a igreja tinha um plano de poder. Então, ele deve fazer um plano de poder bom até governo. tem, né? Pois, plano de poder para a igreja. Pois é. Infelizmente. É. Infelizmente. E aí a gente viu o caos que foi. E eu assumi a Secretaria de Assistência Social, e logo que eu assumi, criamos um grupo de trabalho e começamos a discutir a questão do memorial, que era tudo, era o sonho do meu marido. Mas eu comecei a perceber que era muito difícil trabalhar com Crivella, porque ele fugia de todas as decisões. Eu passei por momentos... Eu fiquei doente na secretaria, pode acreditar. Eu chegava às 7 da manhã, saía às 11 da noite, mas fiz uma boa gestão, enxuguei a máquina, eu tirei fantasmas da secretaria. Falo isso sem mais de 400 que não trabalhavam. Eu reduzi os custos das academias da terceira idade em 72%. Então, a gente trabalhou muito naquela secretaria. E sempre, como eu tinha essa identificação com a questão social, para mim, aquela secretaria era uma forma de ajudar aqueles mais que vivem em maior vulnerabilidade. Muito bem, eu assumi, ele me disse que eu teria autonomia total, não tive em nenhum momento, mas comecei logo a bater de frente, e acho que isso também foi o grande problema e o desgaste maior com o prefeito, é que ele queria acomodar os irmãozinhos, e não dava, né? Então, era comum eu receber orientação para que empregasse um aqui, um outro ali na secretaria, conseguisse um cargo para um. Eu não fiz isso com ninguém meu, não levei ninguém, só levei as pessoas uma parte das pessoas do meu gabinete, que não ia deixar desempregado, né? Estão comigo há 20 anos, 25 desde a época do Gerson, são pessoas da minha confiança, de responsabilidade, e mais assim, eu levei uma procuradora, levei um defensor público, levei um auditor do Tribunal de Contas, pessoas que me protegessem, principalmente juridicamente. Bom, fui para lá, tudo estava caminhando, ainda com toda a dificuldade, e um dia eu cheguei para ele: prefeito, nós precisamos renovar o contrato do abrigo, não me lembro qual agora. Aí o senhor sabe, o senhor precisa liberar a verba, e ele me respondeu: fecha o abrigo. Eu falei: prefeito, no meu currículo não vai constar fechamento de abrigo. A gente fez um esforço imenso. Não, eu falei: no meu currículo não constará que um dia eu fechei abrigo. E não constou. Eu fiquei lá, lutei muito, ainda consegui abrir uma casa de acolhimento para mulheres, para adolescentes grávidas e seus filhos, porque a gente recebia adolescente, às vezes com 15 anos, que já trazia um filho com 2, foi mãe aos 13 anos, 12, 13 anos, e estava aí nas ruas. A gente ainda conseguiu isso. Mas voltando à parte mais importante. Muito bem, de repente, ele chega e me diz: Tereza, preciso que você volte para a Câmara para votar o aumento do IPTU. Eu disse: prefeito, mas não há nenhuma possibilidade, eu não vou votar o aumento do IPTU. E ele ficou, sabe? Aí teve um dia que ele disse simplesmente... Não, ele não disse, foi pior, covardemente, ele colocou na imprensa, a assessoria de comunicação dele colocou na imprensa o seguinte: já está na mesa do prefeito Crivella a exoneração da secretária de Assistência Social, Tereza Berger, que só ficará
caso vote a favor do aumento do IPTU. E aí eu considerei isso uma chantagem, uma chantagem. A exoneração realmente já estava na mesa dele, já estava consumada. E eu voltei à Câmara para votar, sim, a favor do cidadão e contra aquele aumento absurdo, abusivo do IPTU. Então, a minha história com o Crivella é exatamente esta que eu acabo de contar para você. Eu cumpri rigorosamente o meu compromisso, mas quando já na secretaria, quando eu vi que o memorial não ia sair, eu disse, prefeito, eu vou sugerir o seguinte, que nós façamos, o senhor faz a liberação da cessão de uso do terreno e nós vamos conseguir, junto à iniciativa privada, viabilizar a construção através de recursos da iniciativa privada. Porque a prefeitura está aí numa situação horrorosa, economicamente mal. Então, eu prometo ao senhor, e foi aí que eu levei o nosso querido e saudoso Rogerinho, mas levei o seu Eli também para conversarem com ele, e ali começou toda a nossa história de construção do memorial, que a lei é de minha autoria. Eu aprovei uma lei na Câmara que cria um memorial lá em cima. Eu hoje sou presidente de honra do memorial. Ele já está pronto, né, Tereza? Está praticamente pronto. E ele vai ser inaugurado quando? Ele deve ser inaugurado, eu acho que no início de dezembro, 6 ou 7 de dezembro. Já existe até a previsão de uma data. Mas o que eu queria te dizer é que a gente trabalhou incansavelmente para viabilizar aquele memorial. Eu fui para São Paulo. Não dá para descrever exatamente o nosso trabalho, e vou te dizer, também teve uma participação muito especial o nosso hoje presidente da Federação Israelita, o Alberto Klein, que abraçou a ideia. Eu tinha já uma relação de amizade com ele, e ele se juntou ao grupo, e assim nós, com muita dificuldade, e mais eu citar nomes, citei o Alberto, que hoje ele é o presidente da Associação Memorial, e também hoje ele é o presidente da Federação Israelita, mas, na verdade, tem um grupo de ativistas da comunidade judaica maravilhoso, que se dedica dia e noite. Eu não vou citar, porque não vou citar nomes, que eu vou esquecer alguns. Então, o Alberto é como se estivesse representando todos. Certo. Então, a história do memorial é essa. Eu estou feliz que vou concretizar o sonho do meu marido, o meu sonho também, e tenho a certeza. A comunidade também, né? Da comunidade também. Enorme para a comunidade. Claro, e é um presente. Olha, quando alguém me diz, mas o Crivella ajudou. Não, Crivella fez uma cessão de uso, Crivella não, a prefeitura que tinha o Crivella como prefeito da cessão de uso no terreno, mas quem está contribuindo e entregando um presente à cidade do Rio de Janeiro somos nós, é a comunidade que está entregando este presente para a comunidade maior, para a sociedade do Rio de Janeiro. Ele é importantíssimo para que a gente para que o Holocausto não se repita mais. E numa cidade de extrema violência, como a que nós temos aí, infelizmente, é muito importante. Certo. É muito importante, sim, quando a gente vê o neonazismo aí reflorescendo, não é verdade? Eu fico muito preocupada com isso. A cada dia você se depara com uma suástica. Eu vou te contar, assim, sinceramente, se você me pedir para abrir a mala do meu carro, o que você vai encontrar é um solvente, um pedaço grande de estopa, porque eu, quando vejo suásticas, eu mesma vou lá com quem estiver comigo e apago a suástica. Porque eu vou te dizer, ultimamente, esse maldito símbolo tem aparecido de uma forma por demais afrontosa. E nós temos denunciado, sim, na delegacia contra crimes raciais, tem inúmeras denúncias nossas lá. Agora mesmo, o Partido Liberal, em Itajaí, Santa Catarina, expulsou dos seus quadros um sujeito neonazista
que tinha na piscina da sua casa uma suástica pintada no fundo da casa e deu o nome ao filho de Adolf. Combato frontalmente todas as vezes que eu vejo qualquer tipo de manifestação neonazista na cidade. Eu me desloquei para Petrópolis, para a Universidade de Petrópolis, porque tinha suásticas desenhadas nos banheiros masculinos. Agora, recentemente, fui à Volta Redonda, apesar do meu filho, Ari Berger, ter conseguido, junto à Justiça, a proibição do livro Mein Kampf. Eu fui lá, estava sendo vendido, exigi que fosse retirado das prateleiras e denunciamos. Então, é isso. A minha luta é uma luta gloriosa, porque a gente também tem muitas vitórias, não é? O Rio de Janeiro, a gente está sangrando, né? Em todos os sentidos. No sentido de saúde, educação, segurança, a milícia que está tomando conta, né? A gente leu 75% da cidade está tomada pela milícia. Mas... Enfim, como um vereador pode ajudar, né, o cidadão nesse sentido de proteger em cada uma desses setores que são assim os mais delicados? Olha, como, na verdade, a segurança pública ela é de competência do governo do Estado. Certo. A prefeitura ela pode ajudar, sim, ajudar com a guarda municipal, mas combater o crime organizado somente através da guarda, isso é impossível. Isso não é possível. Mas a prefeitura tem algumas formas, sim, porque tem várias áreas invadidas com construções irregulares. Sim. E a prefeitura não pode permitir que este crime, estes bandidos, tomem conta da cidade e da população. Então, o que a gente vê é que várias áreas foram invadidas, construções irregulares, e a prefeitura não fez absolutamente nada. Então, a prefeitura tem a obrigação de combater isso, sim. E uma outra coisa também... Mas aí, no caso, cabe ao vereador o quê? É isso que eu queria saber. Como é que o vereador pode ajudar o cidadão? Por exemplo, a gente viu um caso de milícias que obrigam, né, o morador de uma comunidade, um comerciante a pagar aquelas taxas que eles cobram. E isso é totalmente ilegal. Como que um vereador, como a Câmara dos Vereadores pode agir em função de ajudar ao morador? Olha, como é que ele pode agir? Na verdade, o vereador, ele mesmo, ele não pode fazer nada. O que ele pode fazer para resolver o problema? O que ele pode fazer e deve e tem a dever dele fazer? Ele tem que denunciar. Quando me chega alguma manifestação desse nível, eu não faço apenas a denúncia à prefeitura, porque a prefeitura, como eu estou te dizendo, se é uma questão de construção irregular, que o cara está cobrando um valor absurdo pela água, pela iluminação, pela tal da gatonete, que existe também, o fornecimento de gás, só eles podem fornecer. Então, quando me chega alguma denúncia, eu passo para a prefeitura, mas sei que a prefeitura não vai dar a solução. O que tem que ser feito a gente tem que passar imediatamente para o governo do Estado, para a Secretaria de Segurança, porque é uma questão de segurança pública. O sujeito, como é que o guarda municipal, por exemplo, vai poder chegar numa comunidade desarmado, com cacetete, e vai lá combater o miliciano, digamos assim, que está cobrando esses absurdos, né? Ele não vai conseguir fazer nada. Então, eu acho que dizer que vai resolver, não vai resolver. O que a gente tem que fazer, o que a prefeitura tem obrigação de combater, são as construções irregulares, a venda desses imóveis nessas comunidades. Isso sim a prefeitura pode fazer. A prefeitura pode perfeitamente e deve fazer. Não adianta, depois que tem lá um prédio construído
com 4, 5, às vezes até 8 andares, a prefeitura chegar a mandar demolir o prédio, porque as pessoas já compraram o seu espaço, o seu apartamento, e quem vai ser prejudicado É o é morador. exatamente um morador, pessoas de baixa renda sempre. Então, isso é que não pode acontecer. Começou a brotar a possibilidade de construir alguma coisa, a prefeitura tem que estar presente e impedir. Olha, não pode, isso aqui, isso é espaço público, vocês não podem construir, porque geralmente é espaço público, são invasões. Exatamente. Esse é o papel da prefeitura. E quando a prefeitura não faz, não cumpre, cabe aos vereadores fiscalizar. Claro, cobrar, ficar em cima e cobrar. O que eu faço? Eu sou talvez uma das vereadoras que mais fiscaliza o executivo e acompanha a aplicação do orçamento, porque a função principal do vereador é essa, não é só elaborar leis, porque as leis, na maioria das vezes, nem são cumpridas, nós já temos muita lei. Eu tenho muitas leis aprovadas, mas o mais importante não é aprovar leis, o mais importante é fiscalizar o executivo, ver exatamente como o orçamento está sendo aplicado, porque a gente só vê a cada ano, ano que vem nós vamos ter uma redução na educação de 5%. Pode tirar 5% da educação, pode tirar valores absurdos da saúde, como tirou o senhor prefeito Crivella. Então, eu queria te dizer o seguinte, o que me afastou do Crivella foi a péssima gestão dele. Não dá para a gente aguentar. Eu tenho um compromisso com a minha cidade, eu tenho um compromisso com os meus eleitores, eu tenho um compromisso comigo mesmo, com os meus valores. Tá certo. Tereza, em relação a seu novo mandato, quais são as suas propostas para essa sua nova missão, né? Porque sempre é uma missão diferente. Sempre é uma missão diferente. Quer dizer, a minha nem é diferente, mas claro que a gente tem muita coisa que não conseguiu realizar e vai continuar insistindo. Primeiro, olha, uma das coisas que mais me incomoda e me faz muito mal é que boa parte dessas comunidades pobres não tem saneamento básico. A nossa grande luta, e há muito tempo nós fazemos audiências públicas frequentemente na Câmara para discutir com os órgãos públicos estaduais e municipais a questão do esgotamento sanitário. Você hoje, para você ter uma ideia, menos de 50% da população do Rio de Janeiro tem esgoto sanitário tratado. É um absurdo, não tem nem como. É um absurdo, sabe? É um negócio... Aí já começa o problema das doenças. As doenças, muitas das doenças, elas vêm exatamente dessa questão do morador não ter esgoto nas suas moradias. Então, esta vai continuar sendo uma prioridade enorme para mim. Vou continuar defendendo, sim, e vou continuar, seja quem for o prefeito eleito, eu vou continuar fiscalizando o prefeito, sim. Eu vou continuar cobrando, eu vou continuar acompanhando a aplicação do orçamento, denunciando, porque, olha, às vezes as pessoas dizem assim, mas o Mandorinha não faz verão. Ajuda muito. Agora, nessa gestão Crivella, por exemplo, a Secretaria de Educação comprou 300 mil litros de álcool gel a um custo quase que 2 vezes aquele que é praticado no mercado. E eu denunciei imediatamente. Denunciei, o Tribunal de Contas foi em cima. E outra coisa, estavam comprando livros não didáticos, paradidáticos, a um custo. Imagina, diante desta crise toda que vive a prefeitura, um custo de R$140 cada livro. Eram 27 milhões, e nós, denunciando, conseguimos impedir. Então, é denunciando, acompanhando o orçamento, que a gente acaba tendo vitória, sim, sabe? Então, a minha prioridade vai continuar sendo esta do esgoto sanitário e acompanhar, mas, acima de tudo, acompanhar, fiscalizar o executivo, saber para onde está indo o dinheiro do cidadão.
que ele paga com seus tributos. E, claro, defender a nossa comunidade. Porque, às vezes, as pessoas perguntam o que significa, o que representa defender a comunidade. Para mim, defender a comunidade é estar sempre atenta e não deixar sem resposta manifestações antissemitas, neonazistas ou ofensas ao Estado de Israel. E eu venho fazendo isso nesses meus 4 mandatos e nos 35 anos que convivi com meu marido. Às vezes é muito difícil, às vezes é difícil. Olha, mas a vitória te dá um sabor tão importante, te estimula tanto. Qual é a maior dificuldade nesse seu trabalho? Em relação à comunidade? Em defender a comunidade dessas ações antissemitas. O Rio de Janeiro tem muitas ações nesse sentido? Porque você fala que você anda com... Sim, vira e mexe, você se depara com uma situação de antissemitismo, sabe? Porque eu costumo dizer o seguinte, quando o cara é racista, ele é antissemita também. É isso que é a relação, né? É isso. Quando você se... Eu, por exemplo, eu acho até que a gente... Acho não, tenho certeza. Eu acho que a minha posição em relação às minorias, todas as vezes que eu vejo um cidadão de cor negra, que eu vejo uma outra religião sendo discriminada, eu estou lá combatendo. Porque tem que ser assim. Nós não podemos combater apenas só quando diz respeito ao nosso judaísmo, por exemplo, religiosamente falando. Mas é muito comum você ouvir as pessoas falando contra o Estado de Israel, né? E um Estado que contribui tanto com a humanidade. Eu, às vezes, digo que é inveja, sabe? Com certeza, isso aí não tenha dúvida. Eu costumo dizer isso é inveja, porque não conseguem ser iguais. Mas, assim, é muito comum, e uma das coisas que, quando o cara é neonazista, quando ele faz toda essa publicidade, quando você vê o sujeito se manifestando através das malditas suásticas, é uma forma dele demonstrar o seu antissemitismo. Você não tenha dúvida. Então, a gente tem que estar sempre muito atento a qualquer tipo de manifestação. É isso. Tereza, para a gente fechar, redondo, qual é a sua mensagem para a comunidade judaica, para que votem em você, continuem votando em você? O que você tem a dizer? Qual é a sua chamada? O meu apelo? Seu apelo. Meu apelo. Então, a minha mensagem é, principalmente, fazer um chamamento às pessoas para que elas vão votar, especialmente a nossa comunidade. Nós somos poucos e precisamos de representação. E dizer que sempre vão contar comigo. Olha, eu acho que não tem nenhuma instituição no Rio de Janeiro que não tenha passado pelo meu gabinete. Eu estou sempre aberta ao diálogo, estou sempre pronta a ajudar as nossas instituições e até o cidadão comum, quando eu posso. É obrigação de todos nós. Então, o que eu quero dizer é que a minha luta vai continuar defendendo os nossos ideais, defendendo a nossa tradição, a nossa cultura, o Estado de Israel e defendendo também o interesse da cidade do Rio de Janeiro, porque nós fazemos parte desta cidade e, claro, se tudo que acontece na cidade nos atinge. Então, é nosso dever, é nossa obrigação lutar, trabalhar por uma cidade mais justa. Tá certo. Tereza, muito obrigada pela sua participação. Eu desejo toda a sorte do mundo para você e que você continue nessa luta, né? Que é quase uma guerra, porque a gente está vivendo hoje uma situação totalmente inusitada e a gente precisa realmente de representantes corajosos, assim como você. Muito obrigada, Denise. Um beijo para você. Obrigada. E eu agradeço imensamente a oportunidade do espaço. Obrigada. Eu que agradeço. Um beijo. Um beijo.